Tudo bom, pessoal? Muita gente vem me perguntando se eu conheceria algumas dicas para facilitar a leitura de texto de filosofia. A resposta é sim, eu conheço algumas dicas, algumas coisas que fui aprendendo ao longo do tempo. Eu fui pensando nisso que eu decidi criar uma playlist exclusivamente sobre esse tema, fazendo um vídeo para cada dicasinha que eu vou encontrando pelo caminho, ou que vocês me indicarem. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pela UFRJ e vim aqui para conversar com vocês sobre filosofia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira coisa que você precisa saber para começar a entender um texto de filosofia. A mais básica de todas as coisas que você precisa saber. E qual é esse item mais básico? É saber o que vai procurar. Para começar a ler um texto de filosofia, o ideal é que você saiba exatamente o que você está procurando nele. E claro, em certo sentido, a resposta a essa pergunta é bastante trivial. Você está procurando entender o texto, né? Para que eu estou fazendo um vídeo sobre isso se tem uma resposta tão trivial? Mas é que, na verdade, há 3 elementos específicos que você deve procurar para você começar a conseguir entender um texto. E hoje eu vou falar um pouco sobre esses 3 elementos. Indo direto ao ponto, os 3 elementos são os seguintes: problema, solução do problema e argumentos a favor e contra a solução. Veja bem, quase, foco no quase, isso não é válido para todos os casos, mas quase todos os textos em filosofia, quase todos os artigos ou livros de filosofia são orientados por esses 3 elementos. Primeiro de tudo, há um problema que a pessoa quer resolver. Ela quer resolver algum problema, não é mesmo? Senão não estava escrevendo um livro de filosofia. Depois, essa pessoa vai considerar alguma solução a esse problema. E, em seguida, ela vai considerar argumentos a favor dessa solução e argumentos contra essa solução. Então, esses são os 3 elementos cruciais que você deve procurar num texto de filosofia. Se você entendeu o problema do texto, entendeu a solução, a tese ou teoria apresentada para resolver esse problema e entendeu os argumentos a favor e contra, você entendeu o texto, o central do texto, você supimpa. Fiquem de olho nesses 3 elementos. Isso vale para quase todos os casos, mesmo para filosofia de diferentes épocas. Por exemplo, se você pegar a República de Platão, você vai ver que as seções, os capítulos da República são orientados dessa forma. Geralmente há um ou mais problemas que aquele capítulo pretende abordar, e aí a personagem Sócrates, né, considera uma ou mais soluções para aqueles problemas e argumentos a favor e contra aquelas soluções. Se você pegar, por exemplo, as meditações metafísicas do Descartes, cada capítulo vai ser orientado dessa forma também. Há problemas específicos que estão sendo abordados ali, depois vão ser apresentadas soluções e argumentos a favor e contra essas soluções. E o mesmo, cara, para, por exemplo, filósofos de diferentes contradições. Pega aí uma grande obra da tradição continental da filosofia como a Dialética do Esclarecimento. Primeira coisa que você deve fazer para fazer uma leitura cuidadosa da Dialética do Esclarecimento é entender o problema específico com o qual ela está lidando. Aquele é um livro que lida com um problema específico. E a gente primeiro passa a entender esse problema. Depois você vai entender quais soluções Adorno e Horkheimer consideram ao longo do livro e quais são os argumentos a favor e contra essas soluções. Ou você pega um livro da tradição analítica da filosofia, como Wegener, do Timothy Williams. Mesmíssima coisa, problemas, soluções e argumentos. Evidentemente, nem sempre a coisa funciona da seguinte forma: tem um problema específico, uma solução específica e um argumento específico a favor. Não, às vezes o autor considera mais de um problema, mais de uma solução para cada problema e mais de um argumento a favor e contra cada problema. Mas quase sempre esses 3 elementos estão presentes: problemas, soluções e argumentos. Aliás, fica aqui uma dica. Uma das principais razões, por exemplo, pelas quais eu rejeito artigos de filosofia nas revistas para as quais eu dou parecer, é que muitas vezes os artigos falham em ter esses elementos. Isso acontece muito em artigos de história da filosofia. As pessoas pensam às vezes assim: se eu vou escrever um artigo em história da filosofia, eu não preciso dar argumentos, não preciso ter um problema claro, mas isso não é assim. Precisa sim. Às vezes as pessoas escrevem um artigo de história de filosofia só como uma narrativa do que ela pensa sobre o autor. Aí você começa e termina o artigo, era a pessoa falando como ela entende o autor. Mas não tem um problema específico? Qual o problema interpretativo específico que você está lidando?
qual a sua tese, né? Qual a interpretação específica que você está defendendo, quais são os argumentos que você está apresentando para defendê-la. Geralmente, os artigos publicados em boas revistas contemporâneos têm esses 3 elementos. Isso funciona para quase todos os casos. Se você mantiver esses 3 elementos em mente, você já sabe o que procurar na maior parte dos textos filosóficos. Pegou o texto, colocou na sua frente e lembre-se, eu tenho que achar aqui, o que é que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar o ou os problemas, né, sendo abordados, quais as soluções consideradas e quais os argumentos a favor e contra essas soluções. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o problema. Vou falar mais detalhadamente sobre o problema aqui, porque ele é o começo de tudo. Toda leitura de um texto começa pela identificação de qual o problema abordado naquele texto. Se você não entende o problema, evidentemente você vai ter muito mais dificuldade para entender qual é a teoria, solução ou tese apresentada para resolver aquele problema. E também vai ter muito mais dificuldade para entender quais são os argumentos a favor daquela tese. Afinal, os argumentos que o autor apresenta são argumentos a favor ou contra uma solução específica para um problema determinado. Se você não entende o problema, como que você vai entender a solução? Como que você vai entender quais são os argumentos apresentados? O primeiríssimo passo é entender o problema. Esse é o objetivo da sua vida quando você pegar um texto. Entenda o problema. Sem ele, você não consegue dar os passos seguintes. E aqui vale notar, você realmente precisa entender o problema, não simular que entendeu. Explico. Veja bem, é muito comum que as pessoas façam o seguinte, ela pega um texto sobre liberdade de expressão, por exemplo. Aí ela lê o texto, eu pergunto para ela, por exemplo, assim, qual é o problema do texto? A pessoa diz, é o problema da liberdade de expressão. Ok, está correto, mas se isso é tudo que você entendeu sobre o problema, então você não entendeu o problema, não é mesmo? O que é exatamente o problema da liberdade de expressão? E como você sabe que você entendeu adequadamente o problema? Há algumas dicas. A primeira é, tente formular o problema na forma de uma pergunta. Tenta colocar ele na forma de uma pergunta. Será que tal e tal é o caso? Olha só a diferença. Suponha que um sujeito A e B. Aí os dois leem o mesmo texto sobre a liberdade de expressão. O primeiro eu pergunto para ele, qual é o problema? Ele diz, é o problema da liberdade de expressão. Aí eu pergunto, o que exatamente é esse problema? A pessoa, O segundo me responde a mesma coisa. O problema do texto é o problema da liberdade de expressão. Mas aí eu pergunto para ela, e qual exatamente é esse problema? Aí ela me responde assim, o problema da liberdade de expressão pode ser colocado pela seguinte pergunta, será que temos o direito à liberdade irrestrita de expressão? Pronto, essa segunda pessoa entendeu muito melhor o problema. Ela conseguiu formular o problema em termos de uma pergunta muito simples. Será que temos o direito à liberdade irrestrita de expressão? Olha só isso, cara, muda tudo. Ela sabe a pergunta que o texto quer responder. Ela sabe a pergunta. E por saber essa pergunta, vai ser muito mais fácil para ela entender quais são as respostas consideradas. E, consequentemente, muito mais fácil entender quais são os argumentos a favor das respostas consideradas. Primeiro passo, tente identificar o problema. Segundo passo, formule o problema na forma de uma pergunta. Quase sempre é possível formular o problema na forma de uma pergunta. Viu? Às vezes não, porque às vezes há problemas muito técnicos, em artigos muito técnicos da filosofia, que você precisa de um longo espaço para colocar eles, etc. Mas geralmente o problema pode ser colocado na forma de uma pergunta muito simples. Mas não acaba aí não. Depois que você formulou a pergunta, né, e consegue exprimir o problema na forma dessa pergunta, você entendeu completamente o problema? Ainda não. Agora é um passo seguinte. Você colocou lá, anotou a perguntinha no seu caderno. Esse aqui é o objetivo do texto. Responder essa pergunta aqui, investigar respostas a essa pergunta. Né? O problema do texto é esse. Há algo que você precisa entender. Você vai olhar a perguntinha no seu caderno e vai procurar quais são os conceitos presentes naquela pergunta que precisam ser clarificados. Vamos considerar a nossa pergunta. A nossa perguntinha aqui é, será que temos o direito à liberdade irrestrita de expressão? Veja bem, há certos conceitos aqui nessa pergunta que precisam ser clarificados. Por exemplo, o que exatamente é ter um direito nesse contexto? Há diferentes interpretações do que é ter um direito nesse contexto. Uma interpretação que é muito comum, por exemplo, entre jornalistas e colunistas brasileiros, essa interpretação é muito comum entre eles, é que ter um direito nesse caso, né, alguém tem o direito de exprimir uma opinião quando o Estado não a impede de exprimir aquela opinião. Essa interpretação é, por exemplo,
compatível com o fato de o Estado punir essa pessoa após ela ter exprimido a opinião. Por exemplo, suponha que um governo me dá o direito de exprimir críticas contra ele nesse caso. Então eu digo assim, eu discordo de você, seu governo, mas aí depois o governo me aplica uma multa ou me coloca na cadeia. Se o que a gente entende por direito é meramente a permissão de falar, então a gente deve dizer que nesse caso o governo respeita a liberdade de expressão. Por quê? Porque ele me permitiu falar, só que depois me puniu. Essa é uma concepção de direito controversa, não é mesmo? Mas se você entender o que é isso que o autor entende por direito, você entendeu melhor a pergunta. Ou o autor pode entender uma coisa diferente por direito. Eu, por exemplo, entendo uma coisa diferente por direito quando eu formulo a pergunta sobre liberdade de expressão. Dá uma olhada no meu vídeo sobre liberdade de expressão, aliás. É um vídeo de 30 minutos explicando o problema da liberdade de expressão. Eu vou deixar nas descrições aqui, na descrição do vídeo. O modo como eu entendo direito nesse caso é o seguinte, olha, eu só tenho direito a exprimir uma opinião se A, o governo não me impede de exprimi-la, então concordo com aquela primeira concepção até aí, mas B, e aí eu acrescento, né? Se o governo não me punir depois por ter exprimido aquela opinião. Então, para que alguém tenha direito em exprimir uma opinião, penso eu, a pessoa tem de ter permissão de exprimir ela e o Estado não pode punir ela depois por ter exprimido. Se o Estado me multa por ter criticado o governo, eu não tinha a liberdade, o direito a exprimir minha opinião contra o governo. Essa é uma concepção diferente de direito. Claro, eu que entendo o direito dessa forma, quando eu faço a pergunta, né, será que nós temos direito irrestrito à liberdade, será que nós temos direito à liberdade restrita de opinião? Eu estou perguntando uma coisa diferente daquele que tem a primeira concepção sobre o que um direito significa. Tá vendo? Entender o que significa direito nesse caso é fundamental para você entender o que exatamente a pessoa está perguntando. Dependendo do que... se ela entende uma coisa por direito, ela está perguntando uma coisa. Se ela entende outra coisa por direito, ela está fazendo pergunta diferente. O segundo passo, depois de conseguir formular a pergunta, o problema como uma pergunta, você deve procurar quais conceitos naquela pergunta precisam de esclarecimento. E aí você vai procurar no texto as partes dele que esclarecem aquele conceito. Essa nossa perguntinha aí tem outras coisas que precisam de esclarecimento. Por exemplo, o que significa irrestrito? A gente está dizendo que o problema da liberdade de expressão pode ser exprimido pela seguinte pergunta: será que nós temos o direito à liberdade irrestrita de opinião? Mas o que significa exatamente restrito aqui? Geralmente, quem defende a chamada liberdade irrestrita de opinião, os filósofos que defendem isso, eles não defendem que a gente pode exprimir qualquer opinião em qualquer contexto, não. Ninguém defende que você pode chegar no meio de um restaurante quando a pessoa está comendo e começar a proferir discursos racistas, por exemplo, alguma coisa assim. Nenhum filósofo defende isso, que eu saiba, né? Então, irrestrita aqui não significa qualquer opinião em qualquer contexto. Geralmente, quem defende liberdade irrestrita está dizendo que qualquer opinião pode ser exprimida em qualquer contexto de um dado tipo, ou seja, há apenas um tipo de contexto no qual qualquer opinião pode ser exprimida. Esse é um entendimento diferente de irrestrito. E a pessoa que faz a pergunta da liberdade de expressão com esse entendimento do que irrestrito significa em mente, está perguntando algo diferente. Tá vendo? Você tem de entender o que significa irrestrito. A coisa toda é muito simples. Você vai procurar o problema num texto. Encontrou o problema? Formule o problema como uma pergunta. Formulou o problema como uma pergunta? Busque identificar quais conceitos naquela pergunta precisam ser clarificados. Identificou esses conceitos? Bom, agora você sabe já algo a mais que você vai procurar no texto. Você vai ficar atento às partes do texto em que o autor esclarece aqueles conceitos. Você já sabe, uma vez você entendeu que a pergunta da liberdade de expressão é: será que temos o direito à liberdade restrita de expressão? Uma vez você entendeu isso, você já sabe, eu tenho que ficar de olho agora quando o autor definiu o que é restrito, quando ele definiu o que é um direito, quando ele clarificar esses pontos. Viu? Ao entender a pergunta, você já entendeu algo mais, você entendeu a quais conceitos você deve se atentar, aqueles conceitos para os quais você deve prestar atenção especial quando for ler o texto. Viu como tudo depende do problema, tudo depende do bom entendimento de um problema. Imagino que isso já esteja claro, mas eu quero ressaltar ainda outra coisa que depende da boa identificação do problema, que é a discussão do texto. Eu imagino que você tem uma atitude crítica perante os textos, ou seja, você não apenas quer entender o problema, a solução e os argumentos a favor ou contra. Depois você quer discutir
aquela solução, até mesmo aquela formulação do problema, os argumentos a favor e contra, etc. Você quer filosofar em cima daquilo. Você é um filósofo, você quer filosofar em cima daquilo. Quer saber se o autor está certo ou não. Para fazer isso, você precisa identificar o problema. Se você não identificar, você não consegue discutir adequadamente. Um exemplo vivido por mim mesmo. De vez em quando eu escrevo artigo de opinião. E há algum tempo eu escrevi um artigo de opinião chamado Sobre Socialismo e iPhones. Esse artigo investigava uma pergunta muito específica. Ele investigava a seguinte pergunta. O problema do artigo era a seguinte pergunta. Será que um socialista pode ter um iPhone no nosso atual contexto sem ser hipócrita? Esse era o problema. Tá vendo? Formulei com uma pergunta simples. Será que um socialista no nosso atual contexto pode ter um iPhone sem ser hipócrita? É um problema muito específico. Eu considero o problema no artigo e eu respondo que sim. Se você já entendeu o problema, é fácil entender a resposta. Sim, nós podemos ter, um socialista pode ter um iPhone no atual contexto sem ser hipócrita. E lá eu apresento uma bateria de argumentos a favor da minha tese, de que um socialista não necessariamente é hipócrita se tiver um iPhone. Tranquilo, né? Acontece que pelo fato de esse ser um texto que envolve a palavrinha socialismo, ele acabou, geralmente meus artigos de opinião são completamente ignorados, né? Mas esse texto não foi não, ele acabou sendo muito compartilhado, muito para os meus padrões, né? E aí muita gente ficou muito brava comigo, teve professora de universidade pública de filosofia, né? Professora de filosofia de universidade pública compartilhando um artigo e brigando, me ofendendo, falando que não é possível que em pleno século XXI tem gente que defende o socialismo e as pessoas ficavam chacotando de mim lá, porque como é possível, na Venezuela está faltando papel higiênico e esse cara defendendo o socialismo, oh Deus, esse cara está defendendo o socialismo, como é possível, e me xingaram, e ficaram bravinhos, e tudo quanto é coisa. Nada do que eu estava falando me afetava minimamente, afetava o conteúdo do texto. E sabe por quê? Porque o texto não era uma defesa do socialismo. O problema do texto não era, será que o socialismo está correto? Ou será que o socialismo é a melhor teoria da justiça, dos ordenamentos sociais? Esse não era o problema do texto. O problema do texto era muito mais pontual. Era, será que um socialista pode ter iPhone sem ser hipócrita? Era só esse. Repara, você pode concordar comigo que a resposta é sim, é possível ter um iPhone e ser um socialista e não ser hipócrita, e ainda achar que o socialista é errado. Eu, de fato, não sou um socialista, então eu acho que o socialista é errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O erro dessas pessoas foi não ter identificado corretamente o problema do artigo. Elas se apressaram e acharam que eu estava discutindo se o socialismo é correto ou não, e não era isso. E eu até digo explicitamente no texto que não é esse problema, que eu nem acho que o socialista é correto. Meu problema era muito específico, né? Pode ser aceito por qualquer pessoa a minha resposta, independentemente se ela é ou não socialista. Eu também acho, por exemplo, que um libertário pode ser um funcionário público no nosso atual contexto sem ser hipócrita. Mas dizer isso não significa que eu acho que o libertarista está correto. Eu não acho que o libertarista está correto. Mas eu acho que o libertário pode ser um funcionário público sem ser hipócrita no nosso contexto. São problemas distintos. Se você falha em entender o problema, depois as suas objeções provavelmente vão falhar também. Essas pessoas falharam em colocar objeções e ficaram até bravas comigo, tudo porque não identificaram corretamente o problema que eu estava tentando tratar. Conclusão. Cara, entender o problema é fundamental para você, para tudo mais. Há 3 elementos no texto que você precisa procurar. O problema, a solução e os argumentos. Se você entende o problema, fica mais fácil entender a solução, fica mais fácil entender os argumentos, você compreende a quais conceitos você deve se atentar ao longo da leitura do texto e ainda fica mais fácil para você discutir criticamente o texto depois. O início de todo o Paranauê aí é a compreensão adequada do problema. Agora, eu falei aqui quais são os 3 elementos que você deve procurar. E dei uma dica, né, sobre o que exatamente significa entender o problema de um texto. O que eu não falei é como você encontra cada um desses elementos. Eu não falei como exatamente eu não dei dicas aqui para facilitar você identificar qual é o problema do texto, para facilitar você identificar qual é a solução ou os argumentos, né? Essa é outra história e eu vou fazer vídeos sobre muitos outros aspectos de como ler um texto de filosofia mais tarde. Essa aqui
É uma playlist exclusivamente para você aprender a ler texto de filosofia. É uma dica por vídeo. No vídeo de hoje eu apresentei esses 3 elementos que são fundamentais para você entender, que te dão um básico do que você precisa procurar e falei um pouquinho sobre o mais importante deles, né, que é mais importante no sentido que é a base de tudo, que é entender o problema. Nos vídeos futuros eu falo sobre outros aspectos, dou outras dicas para como entender um texto de filosofia e a gente vai ter tempo de falar sobre como identificar problemas, essas coisas, beleza? E claro, vou repetir, essa é uma playlist inteirinha para quem quer aprender a ler um texto de filosofia. Se você tem dúvidas específicas acerca disso, coloca no comentário, dá as suas sugestões aí, que eu faço o vídeo depois especificamente sobre sua dica, tá beleza? E se você está gostando dos vídeos desse canal, curte aí. E se é novo por aqui, não está inscrito, se inscreva, me ajuda a aumentar o número de inscritos para motivar a continuar fazendo esses vídeos aqui, né? Porque dá um trabalho, gente, dá um trabalhinho bom, viu, fazer esses vídeos aqui, viu? Dá um trabalhinho bom. Então me ajuda aí se inscrevendo, caso você goste, né? Se não gosta, dá o dislike aí, enfim, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e aguardo vocês no próximo vídeo dessa playlist aqui. Um abraço a todos vocês e não se esqueça que vem muito mais filosofia por aí.